Paz do Senhor para os irmãos, graças a Deus por, por o Senhor dar essa mais uma oportunidade, né? Para a gente estar falando aqui da sua santa palavra. Glória a Deus. Fazendo esse vídeo em resposta para o irmão, esqueço o nome dele, mas sobrenome dele, se eu não me engano, é Ferreira, que ele perguntou se onde é que estava escrito que Esther era filha, ou Sírio, né? Era filho de Esther. Não, biblicamente, não tem referência nenhuma, tá? Então aqui já está a resposta. Não há referência nenhuma dentro da escritura. Esse foi o nosso erro a não ter se expressado dessa forma, entendeu? Sabemos que quando a gente está contando uma história assim, a gente cita muita coisa que não está, né, nas escrituras, porque as histórias bíblicas, elas são, você pega muito conhecimento mais de livros, né, paralelo, né, história paralela, porque na Bíblia não, apesar dela, a Bíblia de tratar de algumas histórias, né, ela não trata, né, dos seus, vamos dizer assim, dos seus pormenores, né. Então tem coisas, alguns versículos na Bíblia, né, que se a gente for estudar ele, né, tem muita coisa ali por trás, né? Tem muita história ali por trás. E, e, e esse caso é um, né? O caso da diáspora, né? A história do povo judeu. Há muitos relatos, né, que você não vai encontrar nas escrituras. Você vai encontrar no livro de Macabeus, né? Outros livros ali que foram escritos por paralelo, né? A, com a Bíblia, né? Que são livros não inspirados, né? E também tem muitas histórias de através da da arqueologia, né? A arqueologia tem tem levantado, né, muitas histórias que muito descobrimento que atesta as escrituras ou até mesmo, né, deixa às vezes alguma, vamos dizer assim, pulga, né, atrás da orelha em relação a alguns fatos, né, dependendo o arqueólogo, né, que, que vai levantar, né, aquela história através de algum vestígio, né. Se ele for um cristão, né, já tem uma, uma tendência, né, a ele fazer uma, uma com relação, né, com alguma passagem bíblica. Mas se não é um ateu, ele já distorce os fatos, coisa desse tipo. Então a história tem muito isso aí, né? Mas como eu já falei, isso é lenda, viu, irmão? Isso é lenda, isso é história, né? Como tem algumas lendas, né, na Bíblia, ou pelo menos que a Bíblia dá margem, né? E algumas pessoas contam, né? Por exemplo, tem o caso de Natanael, né? Temos ali em João, né, capítulo, acho que é o 2, primeiro capítulo, primeiro é o 2, foge da memória agora, quando Filipe, né? Filipe trouxe
trouxe Natanael até Jesus Cristo. Ali encontramos uma lenda, né? Uma história, né? Que muitos contam, né? Ali no caso, quando Filipe trouxe Natanael a Jesus, Jesus disse: olha, antes que Filipe te trouxesse, né? Até mim eu te vi debaixo da figueira, né? Aí reza, né? Reza alguma lenda, né? Algumas histórias que Natanael ele ele foi salvo ali pela sua mãe, sendo escondido, né? Ali num cesto, coisa desse tipo, debaixo de uma figueira. E essa e essa e esse fato, né? Ele ele só era sabido por Natanael e a sua mãe. E Jesus fazendo aquela revelação, trouxe, né, trouxe à tona essa, essa crença, né, essa crença que, que Natanael, ele, ele foi escondido, né, foi escondido pela sua mãe, ali da perseguição, né, de Herodes, né, às crianças. E Natanael foi um desses que foi salvo como Jesus, né? Então por isso da admiração, né, de Natanael, né? Falando que realmente Jesus era o Filho de Deus, né? Então uns acreditam, né, nessa história, mas não está na Bíblia, né? Não sabemos se de fato era ou não, né? Como algumas passagens, né, bíblicas, né, que, que até são questionadas, né, se é verdade ou não, né, porque é acréscimo, né, foi compilação, né, não foi inspirada, né, pelo Espírito Santo, né. Então tem muitas coisas na escritura que às vezes dá margem, né, algumas interpretações, né. Então não é mal, não é pecado, né, nenhum mensageiro ou nenhum professor, né, fazer analogia, né, em cima de algum fato ou de algum texto, né. Isso não é pecado, até porque isso não traz nenhum prejuízo, né, à salvação de ninguém, né. Traz prejuízo quando, principalmente nessa dispensação, né, quando se faz distorção de doutrina, né, aí sim há perigo aí, mas em você acreditar em alguma história, né, você fazer alguma afirmação, acreditar, isso não traz prejuízo para a vida espiritual de ninguém, né? Como muitos acreditam, né? Uma uma passagem, né? De personagem bíblico, né? Que muitos atestam, né? Que é um, né? Que é uns, outros já não acreditam, né? Isso eu estou falando das duas testemunhas, né, de Apocalipse, né? Alguns acreditam que é Moisés, outro é Elias, né? Uns acreditam que é Paulo, uns afirmam que é Moisés e Elias, porque um representa
a lei, outro representa os profetas, né? Então, cada um aí ele tem a sua, vamos dizer assim, a sua torcida, né? O seu time, né? Aí você me pergunta, e você, irmão Walter, eu tenho a minha crença também bíblica, né? Que também não posso afirmar, né? Dizer, não, essa é a verdade, porque são, são crença pessoal, né? Não é bíblica, não tem um texto, né? Normativo, né? Referente a esses personagens, né? Eu mesmo particularmente acredito que seja Elias e Enoque, porque eles não morreram, né? Aí eu cito um texto bíblico, né, que é Hebreus capítulo 9, o versículo 27, que está escrito que a todos os homens estão ordenados a morrerem, né, uma vez. Então, pegando essa esse fato aí que eles não morreram, eles é Elias e Enoque, né? Eu tenho essa crença, mas não posso ter ensinando isso aí como seja uma doutrina, né? Uma afirmação normativa, né? Que não é. Então estou citando esses fatos aí para esclarecer, né, ao irmão que também não tenha isso aí como uma heresia, né? Uma heresia. Heresia é aquilo quando a pessoa ele começa a ensinar, né, algo que é contrário, né, aos ensinamento de Cristo e e os, os apóstolos, né? Então isso aí se constitui em heresia, né? Aí você fazer alguma afirmação, né, algum relato que há na Bíblia, né, que seja histórico, né, ou, ou arqueológico, coisa desse tipo, não faz mal a ninguém, entendeu? Aí cabe a você fazer uma leitura, né, fazer uma leitura e tirar suas dúvidas, né, e guardar aquilo que for só proveitoso para você, tá bom? Essas coisas são para aqueles que estudam a palavra de Deus, porque quando você começa a estudar a palavra de Deus, você tem que mergulhar em outras histórias, né? Estudar livros para que você fique atenado, né? Porque tem muitas coisas na Bíblia que você só vai entender quando você começa a estudar a história. Então você vai deparar com vários assuntos que você não vai encontrar respaldo, né, nas escrituras. Mas é bom você ter esse entendimento, porque quanto mais que você estuda, a sua mente ela age como um leque, né? Ela se abre, né? Então isso é muito importante saber. Alguns historiadores, né? Eles acreditam que 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 o Sírio, né? Deve ter sido, né, filho de Esther, devido à sua ação, né, a seu modo de agir, né, referente em prol do povo judeu, né, porque não era comum, né, para os homens ímpios, os homens que não conheciam o Deus do judeu agir daquela forma, né. Então,
cronologia, né, eles traçam, né, esse, esse paralelo ali e traz essa afirmação, né? Aí acrescento, não é muito historiador, né? Esses são poucos, é raro, né? São poucos. Maioria são nem comentam, né? Esse caso aí, entendeu? Mas voltando, porque esses poucos acreditam, é devido que Círio ele, ele agiu como uma, uma pessoa, um homem que ele tinha muito conhecimento, né, da cultura, né, da cultura judaica, né. Se você se você pegar o capítulo 9 de, de Daniel, versículo 1, aí você traça um paralelo com Neemias, né? O, o capítulo 12, o versículo 22, você vai encontrar relatos ali falando sobre o Sírio, né? Sobre Sírio. Daniel já fala sobre Dário. Alguns acreditam que esse mesmo, o Dário, era também ali um codinome, né? Do Sírio, né? Há essa afirmação aí também por esses, né? Porque é dito ali que o Dário era filho de Assuero, né? E quando eles traçam ali ao estudo da cronologia, aí pega também ali a idade, né? A idade de, de Mardoqueu, né? Que ele, ele passou pelo cativeiro de 70 anos e aparece lá no capítulo 2 de Esdra, né? Como retornando. Tudo isso aí dá margem, né? A essa crença. Porque aí também tem eles traçam, né, o, o tempo de reinado de cada governador desse, né, e ali se encaixa o tempo de Círio, né, que também se encaixa com esse mesmo Dário aí do capítulo 9. Então sempre há uma divergência, né, nos escritos, né, nas crônicas, né? E por isso que esses poucos historiadores, eles acreditam tem essa afirmação aí, e que eu citei, né? Então, nosso erro é não ter explicado com cuidado, né? Até porque também não daria tempo, né? Eu estou fazendo esse vídeo em resposta ao irmão e já vai fazer 20 minutos, né? Então ficaria muito longo se eu fosse fazer essa explanação, né? Sobre esse fato. Mas foi bom o irmão ter perguntado porque, como eu já falei, a gente não tem nenhuma vergonha de se retratar porque a gente não somos o dono da verdade, né? A gente sempre preza pela, pela soberania de Deus, né? Que Deus é o, é o dono da verdade, é o que sabe de tudo, né? A gente somos apenas um espalhador da sua crença, do seu evangelho. Então a nossa missão aqui sempre é trazer os fatos, né? Para que os irmãos despertem nos irmãos, né? O, a,
ao querer saber, né, o querer compreender das escrituras, da palavra de Deus. A minha intenção também não é ser professor, ensinar a ninguém, né? A gente tenta fazer os irmãos entender, tá bom? Até porque eu acredito que o nosso o nosso professor maior é o Espírito Santo de Deus, através da nossa vontade, nosso querer, né, de aprender. Porque não adianta a pessoa ter o maior professor, conhecedor, e você não ter aquela vontade, né, de aprender, né? Então isso de nada adianta, né? Mas o que a gente tenta trazer é o despertamento dos irmãos para que se interem, né, das escrituras. Sempre seja um questionador, como o irmão, né? Está questionando aqui, está certo, corretíssimo. E para que, que sempre haja no meio, né, do povo cristão pessoas esclarecidas, né? A gente não quer doutrinar ninguém aqui, entendeu? Doutrinar sim, no bom sentido, né? Porque o que a gente tem visto hoje é muitas pessoas, né, querendo ser influenciador de alguém, né? E a gente não deve influenciar ninguém a fazer algo que não esteja dentro das escrituras. Aí eu repito, a nossa intenção aqui é fazer você, é despertar em você a curiosidade de entender a palavra de Deus, porque muitos eu tenho visto que eles querem empurrar na garganta dos outros, né, na cabeça dos outros, aquilo que ele pensa, né, aquilo que ele aprendeu. E às vezes não é assim, às vezes aprendeu de modo errado e quer ensinar aos outros daquela forma. E quer que você fique com as ideias dele, e não é assim. A gente não tem essa intenção. A nossa intenção é trazer o despertamento, a curiosidade, né? Como eu sempre tenho falado aqui, que haja interação, né? Interesse da pessoa em ler as escrituras, né? Procurar estudar, porque eu tenho visto que muitos estão, né, em cima de púlpito, em sala, ensinando coisas que, que não tem, né, nas escrituras, né? Que não há doutrina, né? Já estou falando aqui de doutrina. Que dentro da palavra de Deus não condiz aqueles fatos que eles estão ensinando. Isso é bom a gente ter esse entendimento para que não haja pessoas, né, dentro do meio, né, evangélico, copiador, né, copiador de, de ideias, né, que não seja dentro das escrituras. A gente tem visto assim, torcida, né? Como tinha na época de Paulo, né? Uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Pedro, outros diziam eu sou de Cristo, e essas coisas não é boa, né? Então tem pessoas que eles têm aquele pregador, aquele ensinador predileto, né? E às vezes isso não é bom. Você tem que ouvir todo mundo, né? E, e tirar proveito, né? Naquilo que, que for de bom, né? Que há de bom naquele ensinamento, dentro das escrituras. Aí você tem que ter como rumo, como norte as escrituras. Sempre quando alguém, né,
estiver falando, você tem que ir lá nas escrituras examinar, para que você não fique refém, né, aquela pessoa, aquele ensinador, porque isso é péssimo, isso é muito mal no meio evangélico. E o que temos visto, né, nos últimos dias é pessoas refém a uma pessoa, né, a um ensinador. Aquele ensinador, ele pode falar todo tipo de abrobinha, né, e aquela pessoa, ele bate palma, né. E a gente não pode ser assim. A gente tem que questionar, né, com, lógico, com respeito, né, com educação e dentro das escrituras, né. E só assim, dessa forma, a gente combate nas heresias as coisas erradas. Porque se não há ninguém que questione, aquela pessoa vai falar o que quiser e ele não vai também procurar estudar, né? E a gente tem que, aquele que quer ensinar, ele sempre tem que estar estudando, né? Se inteirando daquilo que está acontecendo em sua volta, para que aquela pessoa não fique para trás, né? Então isso é gratificante, né? Isso é muito bom, porque isso aí vai trazer mais conhecimento para a sua vida. Seja sempre um leitor da palavra de Deus, né? Leia de tudo, né? Mas sempre retendo o bem, escute a todos, né? Mas examine aquilo que aquele pregador ou ensinador esteja falando, se está se está dentro, né, da, da filosofia cristã, né, dentro dos parâmetros do Novo Testamento. Você tem que ter isso como base, né, porque hoje a nossa fé ela está alicerçada, né, dentro daquilo que Cristo ensinou, né, e Paulo, né, ele, vamos dizer assim, Cristo anunciou e Paulo, ele interpretou, né, ele trouxe, doutrinou, porque não temos nenhuma doutrina, né, da parte de Cristo, né. Cristo, ou Paulo é o maior doutrinador, né. Todas todas as doutrinas que a igreja ela está alicerçada hoje é através de Paulo, né. Paulo, vamos dizer assim, que ele é o precursor, né, do, dos doutrinários do Novo Testamento. Então é bom você ter esse entendimento. Então que Deus continue abençoando a todos e, e eu peço desculpa aos irmãos aí a não ter me explicado no ali no primeiro no vídeo, né, no qual eu falei, né. Então está aí, irmão, a resposta, tá? Não há referência nenhuma. Então são dados históricos, né, de historiador, né, que não são muitos, são poucos que têm essa crença. Então, para que você venha compreender isso, aí eu não posso fazer um estudo aqui trazendo referência detalhe por detalhe, porque não sei se o irmão estuda, tem tempo para estudar
cronologia, as biografias, né? Seu irmão tem livros suficiente para isso. Aí, por exemplo, se eu fosse fazer aqui trazer com mais detalhe, né? Com dado cronológico de biografia, ia ficar muito grande esse vídeo, né? Citando, né? Fazendo uma até uma conta matemática, né? Através da, da, da cronologia, né? De reinado do tempo dos reinados, né? Dos governadores. Então aí ia ficar muito extenso, e também isso aí dá um nó, né, na mente da pessoa, quem não está inteirado por dentro do assunto, né? Então estou me explicando através de fala, mas quem quiser se inteirar, né, ficar sabendo mais, estude entre na biografia do rei Assuero e de Círio, e da cronologia, né? De Esté também. Aí é lógico que você vai ter que encontrar a fonte certa, né? Aí eu não posso, por exemplo, citar aqui a fonte aqui, porque alguns até pode até se escandalizar, né? Porque não é uma fonte bíblica, então como eu já falei, são crença, né? Lenda, né? De alguns. Então fica aí a explicação, tá bom? Meus irmãos, não se escandalize com isso, porque isso aí é normal, tá? Então que Deus abençoe a todos e continue nessa peleja aí, sempre questionando, porque isso é aproveitoso, né? Quando a gente questiona com, com educação, com sabedoria, isso traz proveito para todo mundo, né? Até para aquele para quem é questionado, né? No meu caso, né? Isso faz com que a gente estude mais e tenha mais cuidado, né? Quando for citar, quando for falar algo que não está nas escrituras, tá bom? Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Amém.